Fala pessoal, tudo bem? Professor Rude de novo aqui com vocês. Nossa terceira aula de anfíbios para finalizar essa parte aí do primeiro grupo tetrápodo, né, que vocês têm que estudar para as provas, processos seletivos, para o seu conhecimento pessoal também, né, para o seu enriquecimento intelectual. Legal, né? É um grupo bacana, um grupo interessante. E nessa aula eu vou caracterizar de uma forma geral, né, os anfíbios e também vou falar um pouco sobre a reprodução dos anuros, os sapos, pererecas, rãs, que a gente viu lá na primeira aula deste módulo, dessa playlist. Tudo bem? Vem comigo, por favor, tá? Presta bastante atenção nos detalhes, porque alguns eu vou explicar agora e alguns teremos uma aula especial aqui dentro do canal sobre isso, né? Então vem cá. Bom, os anuros, os anfíbios de uma forma geral, né? Falei anuro porque eu estou pensando no ciclo. Os anfíbios de uma forma geral, eles são tetrápodos, né? São tetrápodes. Aliás, faltou o S aqui, eu até te peço perdão, deixa eu colocar aqui, ó. Tetrápodes, quer dizer que eles apresentam 4 patinhas locomotoras, né, pareadas, com exceção daquele grupo lá que a gente viu, a Gimnophiona ou Apoda, tá? Eles são pecilotérmicos, ectotérmicos. Professor, o que significa esses dois termos? Pecilotérmicos, pessoal, significa que o animal tem sangue frio. Sangue frio. Se você não tem intimidade com essa palavra, anota aí, por favor. São animais de sangue frio. O sangue deles tem uma temperatura baixa, né? Animais que não têm metabolismo que gera calor suficiente para aquecer o sangue. Por conta disso, eles procuram fontes externas para aquecer o corpo, né? Água mais morna, uma pedra que foi, né, aquecida, depois eles vão lá e entram em contato físico. A gente chama isso de ectotermia, quando o animal busca uma fonte externa de calor, porque ele não consegue gerar o calor necessário, né, diferente dos endotérmicos. Beleza? O sistema digestivo deles é completo, né, apresenta glândulas digestivas e conta com um canal alimentar unidirecional. O canal alimentar ele tem essa configuração aqui, pessoal, ó, boca-ânus, boca-cloaca. Pensei em ânus, eu não deveria ter falado cloaca. Boca-cloaca, o que significa isso? O ânus ele não se abre livremente, ele se abre numa região conhecida como cloaca, tá? É uma região que abriga as aberturas do sistema digestivo, o ânus, sistema excretor, né, os rins, e também sistema reprodutivo, as gônadas se abrem nessa mesma região. A gente chama essa região de cloaca, tá? A respiração é branquial nas formas aquáticas, cutânea e pulmonar nas formas adultas terrestres, tudo bem? Você também pode encontrar a respiração cutânea nas formas aquáticas, tá? Então os anfíbios eles têm 3 meios de respirar, por brânquias, pela pele e também por pulmões, embora os pulmões não sejam tão bons como eu falei na primeira aula. Uma coisa interessante, no caso dos sapos, a respiração cutânea ela acontece no interior da boca, né? Tem uma pele bem vascularizada no assoalho da boca, e aí a gente chama essa respiração cutânea de bucofaríngea, tá? Ok? Outra coisa interessante é a circulação. A circulação deles é uma circulação fechada, o sangue fica confinado no interior dos vasos sanguíneos, dupla e incompleta. Rude, o que significa essa expressão dupla? O sangue passa 2 vezes pelo coração, é assim, ó. Corpo, coração, pulmões ou outras superfícies respiratórias. Outras superfícies respiratórias, pulmões de volta para o coração e o coração bombeia esse sangue para todo o corpo. Acontece que nesse interim, né, quando o sangue passa 2 vezes pelo coração, o coração vai permitir mistura entre os tipos de sangue desoxigenado, sangue venoso, com sangue arterial oxigenado. Essa mistura acontece no coração, que tem 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Eu não vou detalhar isso agora, porque tem uma aula no canal prontinha sobre circulação dos vertebrados. E nessa aula eu explico isso para vocês, tá? Vale a pena vocês assistirem, tá aqui no canal, corre lá e assiste, ok? Vem comigo. A excreção é renal, eles apresentam um par de rins que filtram o sangue produzindo a urina. Na forma aquática, a forma de girino, a urina é concentrada com amônia, né, que é um resíduo nitrogenado altamente tóxico. Na forma terrestre, né, por exemplo aqui, ó, a minha ranzinha, você já tem uma urina concentrada com ureia, que é um resíduo tóxico menos tóxico do que a amônia, tá? E quem faz a conversão de amônia e ureia, você não pode esquecer, é o fígado do animal. É o fígado que vai fazer isso, não os rins. Os rins apenas filtram o sangue e produzem a urina, tá? Então a excreção é renal. Ó, sistema nervoso de posição dorsal, nas costas do bichinho, dividido em periférico e central. E esse sistema nervoso, ele apresenta, principalmente o encéfalo, partes relacionadas ao olfato e à audição bem desenvolvidas, tá? Aqui nos anfíbios você já tem uma coleção de
órgãos sensitivos relacionados aos sentidos do animal. Então, os órgãos do sentido são muito bem desenvolvidos, principalmente no que tange a visão, a audição e a propriocepção. Os anfíbios também enxergam muito bem, tá? No caso das pererecas, o globo ocular é bem grande para que elas possam enxergar à noite, tá? Para ter uma maior captação de luz. Beleza? Agora, o que é propriocepção, Rude? O que é propriocepção? Vocês lembram disso aqui? Propriocepção é a capacidade que você tem de entender onde as partes do seu corpo estão em cada instante. Mesmo que eu não esteja vendo, eu consigo entender que o meu braço direito está mais levantado que o meu braço esquerdo, que uma perna está levantada e a outra está apoiada no chão. Isso a gente chama de propriocepção, é a capacidade de você entender onde as partes do seu corpo estão posicionadas. Para o animal que vive no ambiente terrestre, isso é muito importante, né? Porque a diferença de densidade entre a água e a atmosfera é muito grande. Então, o animal precisa perceber onde as partes do corpo dele se encontram em cada instante. E aqueles que vivem na noite, por exemplo, isso é mais importante ainda, porque a disponibilidade de luz é muito baixa. Show? Então, propriocepção é a capacidade de perceber onde as partes do corpo se encontram em cada instante. Show? Reprodução. A reprodução deles é uma reprodução, pessoal, sexuada. Eles fazem sexo. Muito bem. Só que, como eu falei para vocês, a reprodução é um fator limitante, assim como a pele. A reprodução, ela deixou os anfíbios, né, com um vínculo aquático, água doce, tá? Os anfíbios não conseguiram ocupar definitivamente o ambiente terrestre por conta da pele e da reprodução. Vamos lembrar? No que tange a reprodução, o acasalamento, né, envolve a fertilização externa. Os animais anfíbios, isso é uma regra, tá? Não é exceção, é a regra. Eles não têm órgãos copulatórios. Então, olha só que interessante, ó. Observa aqui o casal. Eles vão para a água para liberar os gametas. Aqui estão os gametas. Os gametas se fertilizam dentro da água. É o que a gente chama de fertilização externa. Essa imagem que você está vendo aqui é o abraço nupcial ou amplexo. Então, isso aqui é o amplexo. Tá? Eu já vi, na minha carreira como biólogo, amplexo que pode durar dias, às vezes semanas. O macho ele gruda lá nas costas da fêmea, né? Esse menorzinho que você está vendo aqui é o macho, a maior é a fêmea. Então existe um dimorfismo sexual. As fêmeas costumam ser maiores do que os machos, tá? Com um padrão de cor diferente. A fêmea tem um tímpano bem desenvolvido para poder escutar o canto do macho. Antes dessa imagem aqui tem um cortejo, né? O display de comunicação através do canto. Os machos emitem sons, né, com frequências distintas, a amplitude distinta, e aí a fêmea faz o reconhecimento do macho, da sua espécie, e escolhe se ele pode ou não realizar o abraço nupcial. Se ela aceitá-lo, ele gruda nas costas dela, e em algumas espécies de anfíbios, durante o tempo que o macho está grudado nas costas da fêmea, ele desenvolve nas patinhas uma protuberância óssea que a gente chama de calo sexual, ou calo reprodutivo. Ele usa essa protuberância para massagear o abdômen dela, para estimulá-la a liberar na água os seus gametas, os seus, né, óvulos. E aí, assim que ela libera os gametas, ele ejacula na água, ele libera os seus gametas, o seu sêmen. Acontece a fertilização em meio aquático e a fertilização dá origem aos óvulos. Então, daqui a gente vem para cá, ó, dá origem aos ovos. Eu mostrei para vocês na última aula que os ovos dos anfíbios são como ovos de peixes. São ovos que não apresentam casca impermeável. Na verdade, o ovo ele tem uma cobertura gelatinosa que até ajuda ele a agregar. Então aqui você está vendo vários ovinhos agregados. E também grudar em algum tipo de vegetação ou substrato aquático, para que esse ovo não fique se movendo para lá e para cá, para ser vítima de predação ou para sofrer algum trauma. Ou pior, ficar exposto aqui na superfície à radiação solar. A radiação solar ela é muito perigosa para os ovos. Ela pode gerar mutações, produzindo, né, embriões defeituosos e, consequentemente, larvas e adultos defeituosos. Os anfíbios são muito sensíveis à radiação ultravioleta do tipo B. Aliás, modificação, né, nos gases atmosféricos tem permitido que mais radiação do tipo UVB atinja a superfície, prejudicando a reprodução desses animais. Os anfíbios são vítimas das mudanças atmosféricas. Mais do que qualquer outro grupo animal, esses aqui têm sofrido muito. E a questão também do desflorestamento tem deixado eles sem habitat natural, o que tem levado muitas dessas espécies à extinção. Isso é horrível para a gente, por quê? Esses animais eles são controladores populacionais de insetos que podem se tornar pragas humanas ou vetores de doenças. Tá? Com modificações climáticas, a gente tem percebido que algumas doenças veiculadas por insetos têm aumentado muito. Por conta do quê? Da redução das populações de predadores naturais. Olha só que loucura.
ok? Continuando aqui a aula de reprodução, olha que bacana. Os ovos são ovos que têm uma reserva intermediária de vitelo, gema, e aí logo se desenvolve numa larva aquática, uma larva que vai respirar usando brânquias. Essa larva você conhece ela carinhosamente como girino. É uma larva que apresenta uma cauda natatória e brânquias. Nesse primeiro momento aqui, ó, as brânquias são externas, você consegue observar fora do corpo, filamentos que vão realizar as trocas gasosas, permitir que o animal extraia da água oxigênio e elimine o dióxido de carbono, beleza? Bom, para chegar aqui, são mais ou menos 8 dias, de 8 dias até 8 semanas. Não, acho que um pouco menos, 8 dias, se eu não estiver enganado. E aí essa larva começa o seu processo gradual de metamorfose. Bom, um passo importante da metamorfose é quando surgem, né, as patas traseiras. As patinhas traseiras são as primeiras a surgir, por quê? Porque elas vão auxiliar o animal no nado, fazer com que o nado fique mais ágil para que ele possa se alimentar melhor e escapar de inimigos naturais, predadores, tá? Beleza? Essas patinhas traseiras aparecem aí com, em média, 2 meses a 2 meses e meio, tá? Depois de 2 meses a 2 meses e meio, surgem as patinhas dianteiras. Essas patinhas dianteiras aqui já permitem que o animal consiga explorar o ambiente externo. Então, aqui a gente já está num ponto onde as brânquias, né, passaram aqui da parte externa para a parte interna, elas invaginaram. Nessa fase aqui, ó, o girino já nada com brânquias invaginadas. E as brânquias começam a dar origem já aos pulmões saculiformes, que são aqueles pulmões que parecem saquinhos amassados. Não são pulmões muito bons para trocas gasosas. Aqui o anfíbio ele tem uma respiração mais cutânea do que pulmonar. Mas periodicamente ele visita o ambiente externo para já começar a explorar o novo ambiente onde ele vai viver. Lembra que a palavra anfíbio significa parte da vida na água, parte da vida na terra. E aqui a gente tem, né, o final da metamorfose gradual, que é quando a cauda sofre regressão por conta da atividade lisossômica, essa cauda desaparece, e aí o animal já vai para o ambiente externo, onde ele vai já praticar, né, a sua ecologia, o seu nicho, vai desenvolver o seu nicho. E observa aqui o desenho que eu fiz, ó. Aqui você está vendo o animal com a sua língua protrátil, né? A língua dos anfíbios, ela pode ser atirada para fora da boca para capturar alguma presa. Enquanto o animal está aqui na água, as preferências alimentares são diferentes das preferências encontradas no animal terrestre. Aqui é um juvenil ainda, não é um adulto. Mas você já vê que o adulto tem uma dieta baseada em insetos, é uma dieta carnívora. Enquanto os anfíbios, que estão na fase aquática, né, a fase de larva, eles já têm uma dieta aí herbívora, né, vão se alimentar de plâncton, algas que estão aqui na superfície, algas que estão aderidos no substrato, né, do bentons, lembra do benton? Aderidas ao benton, beleza? E aí a gente completa o desenvolvimento, né, desde os adultos que acasalaram até o juvenil. O juvenil vai fazer o quê? Ele vai se alimentar, desenvolver a sua ecologia, atingir a maturidade sexual e vai, né, se for um macho, cortejar as fêmeas. Se for uma fêmea, ela vai selecionar o melhor macho de acordo com o cortejo. Legal, né, gente? Agora, o bacana que alguns professores não falam ou os livros não tratam é que essa metamorfose gradual ela é dependente de hormônios produzidos pela glândula tireoide. Então, vamos colocar aqui, ó, a metamorfose. Depende de hormônios da tireoide. Inclusive, pessoal, se a gente pegar um girino aqui, ó, ou uma etapa do desenvolvimento do girino, e extirpar dele a tireoide, ele permanece na fase larval até a morte. Ele não se transforma no animal terrestre. Ele não metamorfoseia para a vida terrestre, ele permanece na água. Ou se a gente der alguma droga que suprime a tireoide ou os hormônios, ele permanece na fase aquática, fase de vida larval, ok? Esquece disso aqui não, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é bem interessante, bem importante. Bom, eu vou ficando por aqui, senão a aula fica muito extensa. É uma aula bem cirúrgica, bem dentro do que você precisa para responder exercícios, entender. Vale a pena você ler a respeito desses animais, é muito interessante, muita curiosidade. Eu gostaria de ter tempo de falar de tudo, mas a gente está focado em preparar vocês aí para os processos seletivos, né, para entender leituras de biologia, então vou ficando por aqui. Um abraço muito forte e apertado, um beijão e se cuida. Próximo grupo que a gente vai trabalhar é o grupo dos répteis, animais que rastejam. Tchau!